Em agosto de 2019, a Yasmin teve os primeiros sintomas, mas foi só em dezembro daquele ano que ela foi diagnosticada com a doença de Crohn. Durante esses 4 meses, eu fui tratando esses sintomas separados, digamos assim. Então, assim, inflamação nos olhos, eu fui no oftalmologista, fui na nutricionista, dermatologista. Então, fui tratando os sintomas e não a causa. Então, eu fiz muitos exames de sangue, fui a todos esses especialistas e eu não conseguia um diagnóstico. E aí eu lembro que depois desses 4 meses, eu fui encaminhada para uma clínica geral, porque eu já não sabia mais para qual especialista ir. E aí eu lembro que na primeira consulta ela falou, olha, parece que você tem colite, vou te encaminhar para uma proctologista, que seria a especialidade mais indicada, né, proctologista ou gastro. E aí foi a primeira vez que eu fui numa proctologista, e aí na consulta ela falou, olha, parece que você tem doença de Crohn, vamos fazer exame para ver se confirma. E um dos mais importantes no meu caso foi a colonoscopia. Ela foi essencial para ter esse diagnóstico e na colonoscopia já veio como doença de Crohn. O cuidado é para o ano todo, mas o mês de maio ganha uma campanha especial, Maio Roxo, para lembrar sobre as doenças inflamatórias intestinais e a importância do diagnóstico precoce. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, no Brasil as doenças atingem cerca de 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. A doença de Crohn, então, é uma doença que atinge todo o trato digestivo, pode atingir de boca até o ânus, lesões contínuas, né, no intestino, e que acometem a transmural. Então, o que a gente fala, ela atravessa ali, a inflamação atravessa a mucosa do intestino. Então, isso pode causar complicações, sangramento, obstruções, né? O paciente, em geral, tem muita dor abdominal, diarreia, pode ter sangramento, né? E a retocolite é uma doença que só pega intestino grosso, né? As lesões são mais superficiais, não são tão profundas, mas a sintomatologia também é bem parecida e pode haver complicações também como a doença de Crohn. A necessidade desse diagnóstico precoce em relação à qualidade de vida dos pacientes, obviamente, né? Os pacientes que vêm sofrendo com sintomas, o quanto antes diagnóstico, antes a gente trata. E principalmente por conta das complicações que essas doenças podem trazer, né? Como perfurações, obstruções, fístulas. Então, quanto antes fizer, evita aí a progressão da doença também. Embora sejam doenças crônicas e sem cura, existem algumas formas de tratamento, mas cada caso precisa ser analisado detalhadamente. A gente tem, hoje em dia, tratamentos convencionais, que são os corticoides, né, corticoterapia, imunossupressores, os 5-ASAs, que são os famosos mesalazinas, que ainda é usado para tratamento de casos mais leves e alguns casos de retocolite, né, principalmente retocolite. E para doenças mais avançadas e doença de Crohn, a gente tem hoje em dia as pequenas moléculas e tem imunobiológicos, que são medicações que, em geral, podem ser injetáveis, subcutâneas, endovenosas, e hoje em dia a gente tem as pequenas moléculas que são comprimidinhos via oral e o tratamento e a resolução é tão boa quanto, assim, evitar a progressão da doença e tratar o paciente para diminuir sintomas. Né? Para Yasmin, o diagnóstico precoce foi fundamental para hoje ter uma qualidade de vida melhor. Não me cuidando da alimentação, do psicológico, fazendo exercício físico. Agora já me sinto 100% recuperada da cirurgia, mas assim, não é nada fácil, né? São altos e baixos. Tem dias que a gente acorda com dor, tem dia que a gente se sente bem, mais disposta, mais animada. Então eu falo, então eu vou dar o meu melhor, vou aprender o que tiver que aprender. Eu gosto muito de estudar, foi inclusive muito importante o Instagram que eu criei, que foi uma sugestão da minha irmã. Comecei como um diário pessoal mesmo, para postar meus sintomas e organizar as ideias e as informações, que são muitas informações. E aos poucos, várias pessoas foram se identificando, foram chegando, falando seus relatos também. Conheci muitas histórias e pessoas maravilhosas. Acho que essa troca também é muito importante. Então, com todo esse estudo que eu faço, tanto para as postagens, eu acho que eu aprendo muito e eu me sinto mais segura assim. Eu acho importante o paciente se inteirar dos assuntos e ficar por dentro, né? Eu acho que isso é muito importante.